Enquanto a instituição afunda, né, a passos largos, o presídio está falando de teatro, é crítico de teatro. As organizadas estão num silêncio conivente, os conselheiros estão escondidos debaixo das cadeiras lá do Morumbi, né? E os passadores de pano continuam na sua atividade principal, fazendo o que eles mais sabem fazer, que é passar pano para uma situação como essa que vive o São Paulo, né? Crítica na parte financeira, crítica na parte da gestão, crítica dentro do campo, e o São Paulo segue aí afundando, jogando como time pequeno no Maracanã, né? A gente que viu o São Paulo ser assustador em qualquer lugar que jogasse, as pessoas, os adversários com medo do São Paulo. Hoje você vê lá né, um extrato de valor barato dentro de campo, uma camisa usurpada, né, uma camisa que sente vergonha de ser vestida por esse monte de vagabundo que coloca a camisa do São Paulo, numa administração pífia, numa administração que afunda a instituição a cada dia. 15ª colocação no campeonato, 12 pontos, um ponto do Z4. O São Paulo que em 13 jogos tem 2 vitórias, meus senhores, fez 10 gols, o time não consegue fazer um gol por jogo. E o time toma 16 gols, todo jogo o São Paulo toma gol, e vem de 4 derrotas consecutivas. E o silêncio, né? Como eu falei, presidente em Nárnia, né? Você vai lá nos stories dele, você vai lá no Instagram dele, ele tá lá falando de teatro, falando dos acordos que ele tem com, né? Com o mundo da diversão, essa coisa toda, né? Aí o cara fala assim pra mim, porque vai ter bochechinha que vai falar isso pra mim, passador de pano também, é claro. Ah, mas é o Instagram dele, ele faz o que ele quer. Sim, claro, ele tem todo o direito de fazer o que ele quer. Só que a partir do momento que ele coloca essas contratações de merda que ele faz, ele coloca no Instagram pessoal dele primeiro do que no Instagram do São Paulo, por exemplo, ele me dá o direito de falar isso. Não é verdade? Os caras me dão munição para ser chato. Os caras me dão munição para ser chato. Bom, segue o enterro, né, gente? Enquanto isso, um monte de gente dando milho aos pombos aí, a gente vai tentando dar murro em ponta de faca aí para ver se alguém acorda para essa realidade triste que vive a instituição. Rony Altieri e São Paulo Raiz na área. Satisfação tá com os irmãos, né? Satisfação sempre começar uma nova semana pela graça de Deus, cada um com a sua fé aí, cada um com a sua crença, que a gente possa ter uma semana bastante iluminada, porque não vai ser fácil não. Tem o RB aí na quarta-feira pra gente pegar e o Curica no final de semana, né? Então tá perfeito, tá um universo bem legal pro torcedor São Paulino. 4F Soluções e Energia Solar, gente, ó, passou da hora de você rever aí seus custos com gasto de energia, hein, gente? Você tá gastando muito dinheiro com energia, hein? Seu condomínio, a sua casa no campo, a sua casa na praia, a sua empresa, o seu mercado, enfim, faz um estudo lá com a 4F, com o Edilson, que com certeza ele vai conseguir uma condição muito especial para você, sem compromisso. Você faz um estudo, vê se vale a pena, que vai valer, e fecha lá com a 4F para poder aí ter uma redução drástica nos teus custos de energia. 4F, soluções em energia solar. Pois bem, tem muita gente falando aí para mim, o time de São Paulo é fraco. E eu tenho falado isso faz tempo, né, gente? Se eu for comparar com o time do Tele, o time do Silinho, o time do Oswaldo Brandão, né, em 71, o time do seu José Pó, em 75, campeão paulista. Se eu for comparar com esses times todos aí, do Muricy, do Tri, é fraco, lógico que é fraco. É um dos piores elencos formados nos últimos anos que o São Paulo tem. Só que assim, eles não caem de paraquedas. Tem gente aí, né, incompetente, irresponsável que contrata esses caras, né? Afinal de contas, quem deu 3 anos de contrato pro Cedric não fui eu. Não foi Papai Noel e não foi minha avó. Então, assim, alguém é responsável por isso dentro de São Paulo. E ninguém cobra, né? Aquele silêncio que você escuta. Ah, não, o jogador é ruim. Mas é ruim como? Quem é que trouxe essa merda? É que nem tendo ofendendo agora o Tapia. Já começaram. Ô, Rony, você nem espera o cara jogar. Não precisa esperar. Você já sabe o que vem. Quando chegou o André Silva, eu falei isso. E teve um monte de gente jogando tijolo. Sabe por quê? Porque, gente, a chance de dar certo é mínima. É essa a questão. Ah, mas o Caleri deu. Aí o cara pega um jogador de 58
Vai lá no Flávio Marques, lá no portal dele, tem a relação de jogador pereba que esses irresponsáveis aí trouxeram. Nesse sentido, eu estava fazendo um levantamento aí. O elenco do São Paulo, eu quero que vocês me provem. Quem entender contrário, e eu respeito, eu quero que vocês me provem. O elenco do São Paulo é pior do que o elenco do Mirassol? É pior que o elenco do Grêmio? É pior que o elenco do Vasco? Do Ceará? Do Ceará. O elenco do São Paulo é pior? E do RB, que está lá em cima? O elenco do São Paulo é pior do que o elenco do RB? Eu estou falando tecnicamente, eu estou falando em nome de jogador, eu estou falando de folha salarial, meus senhores. Vamos acordar, meus senhores. O elenco de São Paulo é pior porque é um elenco de vagabundo. É diferente. De conduta vagabunda, de conduta irresponsável, né? De conduta que não tem respeito com a instituição e com a camisa. Claro, tudo bem, sempre tem aquele braço que vai falar do salário que não está em dia. Esses irresponsáveis que estão lá em cima, né? Todos ali são responsáveis por essa merda que o São Paulo está vivendo. Esses irresponsáveis que não pagam salário em dia. Então assim, o presidente que já devia ter sido impeachmentado faz tempo. Ele não é impeachmentado porque ele, né, ele tem as benesses lá para se manter no poder. Os conselheiros, todo mundo sabe que está na mão dele, né? Lambe o saco dele. Tem as torcidas que estão em silêncio, né? Muito cuidado com a camisa tricolor, esse papo todo furado, mas na prática não fazem absolutamente nada. Por que será? Né? Tem os passadores de pano também. O cara não vai perder a entrada dele lá no Morumbi, as benesses que ele recebe, as facilidades. Ele não vai perder, o São Paulo que se foda na vida dele. Né? Porque ele usa o São Paulo em benefício próprio. Isso a gente tá falando faz tempo. Mas tem gente que não quer ver o que eu vou fazer. Né? Tem gente que não ganha nada com o São Paulo, no meu caso, mas tem gente que não ganha nada e fica batendo palma pra essa merda. E aí, esses caras deviam pegar um dinheiro lá que entrasse, ter uma vergonha na cara em pagar em dia esse monte de vagabundo, para chegar no pescoço desse monte de vagabundo e cobrar atitude desses vagabundos. É isso que eles tinham que fazer. Você entende? Porque os vagabundos não vão receber agora, mas vão receber com juro e correção depois, o que eu sempre falo. Independente disso, e para mim não é justificado, porque os outros times também estão devendo dinheiro, difícil o time que paga em dia. Independente disso, o jogador tinha responsabilidade com o torcedor, que corre lá pro Maracanã para assistir o jogo, para apoiar esse monte de verme que põe camisa do São Paulo. Entendeu? Porque ninguém vai me convencer que esse elenco aí é para estar onde que tá. Ninguém vai me convencer disso. Olha o salário que esse monte de vagabundo recebe. Pago por esse monte de responsável aí, que acerta um contrato de 3 anos com o Cedric. Que contrata um Sabino, um jogador de bosta. Claro que tem jogador de bosta ali. Um jogador que veio para se tratar no São Paulo e acabaram assinando um contrato com ele. Um jogador que criou problema para se... Lembra? Para se aquecer lá com o fraco do Zubeldia. Uma vergonha o que a gente vê. Não tem gestão nenhuma, é óbvio. Tá na cara que não tem gestão. Não tem gestão, não tem jogador que tenha vergonha na cara. Tem jogador que ganha 1,5 milhão por mês e reclama que vai jogar no gramado de plástico. E um monte de trouxa compra o discurso. E eu lá estou preocupado que é plástico, que é lata, que é cimento, que é prego. Se eu ganhasse 1,5 milhão por mês, meu irmão, eu estava jogando que nem faquir, descalço no prego. Uma vergonha. E tem gente que defende isso. Quem é que contratou o Oscar por 3 milhões por mês? Ah, mas o São Paulo não tem dinheiro, então por que paga 3 milhões? Para satisfazer empresário, como foi o caso do Cedric? E o São Paulo que se foda. É assim que funciona. Não tem gestão nenhuma. Aí chega um treinador, me desculpem, eu já vou falar agora, porque eu não tenho mais o que... Olha a situação do São Paulo. O São Paulo trocou 6 por meia dúzia. Tem gente que tá vendo como a culpa não é do treinador? Coitado do Zubeldia, coitado do cacete, é um treinador fraco. Entendeu? É tão ruim quanto o presidente, o diretor de futebol, a cabeça desses jogadores. Todo mundo ali é responsável. Ninguém está isento. Como é que eu vou isentar o Crespo? Porque ele chegou agora. Um monte de treinador chega agora e muda a cara do time. Como é que eu não vou responsabilizar o Crespo por essa derrota no Maracanã, mesmo sendo contra um Flamengo que a gente sabe que não é fácil? Com 15 minutos ele viu que o time não estava andando.
Com 20 minutos ele viu que o time ia tomar um sacode se não fosse o Rafael. O que o treinador tem que fazer nessa hora? Tem que mexer no time, arrumar o time dentro de campo, gente. O cara espera o intervalo, chega o intervalo, ele volta com o mesmo time. Ele quer o quê, caralho? Ele quer ganhar o jogo? Porra, meu, como é que eu vou isentar o treinador, porra? Treinador que não tem bagagem, não tem experiência, né? Eu não vou profetizar. Sou louco de profetizar o que vai acontecer. Mas o desenho do que vai acontecer está na cara para um monte de gente que vive muito mais de realidade do que vive em Nárnia aí achando que vai ser campeão da Libertadores de um caralho. Com essa formação, com esse monte de vagabundo aí vestindo a camisa, com esse diretor de futebol fraco, com esse presidente que tinha que ser impeachmentado se tivesse gente séria dentro do São Paulo. Olha o que nós viramos. E aí todo mundo ali tem responsabilidade, gente. Como é que eu vou livrar a cara de um? Ah, o jogador, coitado, o jogador, ele não recebe. Ah, mas o treinador chegou agora, coitado. Ah, mas o diretor de futebol, né, ele faz o trabalho que dá para ele fazer. Ah, mas o presidente, ele está cuidando das finanças, tá buscando dinheiro e investidor. Há quanto tempo tem papo de investidor no São Paulo e um monte de trouxa continua caindo? Até quando a gente vai ser trouxa de um diretor rolando lero, de um presidente rolando lero, falastrão? E o São Paulo caindo. 15º colocado, se bobear nessa rodada ou na próxima, despenca para o Z4. Graças a quem? A mim? A minha avó? Ou esses irresponsáveis que estão dentro do São Paulo? Quem é que quase contratou Rui? Como é que é? Juan Tressoldi, porque era primo do irmão da avó. Jogador fraco por 25 milhões. Quem é que trouxe? Ah, mas então o André Silva é fraco. E quem é que trouxe essa porra? Não foi essa diretoria irresponsável que trouxe? Por 28 milhões? Jogador fraco. Quem é que não põe os meninos para jogar nesse time? Eu prefiro, sabe assim, gastar minha paciência de ver os meninos, pelo menos dentro de campo, do que ver esse monte de embuste vestir a camisa do São Paulo. Jogador vagabundo. Jogador vagabundo no sentido não é só de bola, não. É isso aqui, ó. O cara faz corpo mole. Agora, quarta-feira, eu sou obrigado a engolir a volta de Luciano, que estava suspenso porque é irresponsável. Quando a gente vai ter, de alguma maneira, de alguma forma, alguma coisa séria dentro do São Paulo, seja do seu presidente, seja do diretor de futebol, seja desse embuste desse executivo de futebol, seja de Muricy Omisso Ramalho, que tá vendo isso indo pro buraco e tá lá caladinho, rainha da Inglaterra. Seja de treinadores fracos, como esse Zubeldia, que enganou um ano um monte de otário achando que ia fazer alguma coisa. A culpa é sim do treinador, como é do diretor de futebol, como é do presidente. E como é principalmente do jogador. Porque independente disso tudo, o vagabundo está dentro de campo ou encostado no departamento médico para quê? Para entregar para o São Paulo alguma coisa? Para cobrar salário, isso é bom. Mas para entregar dentro do campo, para a gente ver o que eles fizeram, como fizeram domingo, um time apático. Cadê o Alisson? Cadê o Oscar? Cadê o Cedric? Cadê Marcos Antônio, esse engodo que tem gente que chama já de mineiro? O jogador tem a maior responsabilidade. Sabe por quê? O jogador dentro do campo, cara, se tá tudo uma merda fora dele, ele tem que, no mínimo, respeitar a camisa que ele veste. Ele tem que, no mínimo, respeitar a torcida que apoia ele. É o mínimo que ele tem que fazer. Um monte de vagabundo, dentro e fora de campo, no São Paulo Futebol Clube. Agora tem jogador, até que a esposa agora vai defender o jogador, né? O cara, até a esposa tá defendendo o jogador, pra você ver como é que tá a situação do São Paulo. Enquanto isso, a gente tá caindo lá, mais um ponto do Z4. Senhores, uma semana iluminada, cheia de luz e paz para todos. Se curtiu o vídeo, dá um like, por gentileza, porque ajuda, né? E deixe seu comentário aí também. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, um abraço, tamo junto.